Hoje o tema é Programa de Regularização de Ativos, que a imprensa continua chamando de Programa de Repatriação de Ativos. Na realidade, o programa foi de regularizar ativos que não tinham sido declarados nas declarações de imposto de renda. A repatriação ficava a critério do contribuinte. Teve gente que repatriou, teve gente que só regularizou, mas não repatriou um tostão. A Receita Federal, recentemente, publicou que o programa de regularização identificou 236 casos suspeitos. Ora, no universo de 25 mil contribuintes que fizeram a regularização de seus ativos, em torno então de 1,5% foram considerados pela Receita, a princípio, como casos que regularizaram recursos com indícios de irregularidade. Vamos convir que um programa que rendeu em torno de 47 bilhões de tributos, ter aí um universo de 1,5% de casos irregulares, não é tão mal assim, ou seja, o governo realmente fez bem o que fez. Agora, o que vai acontecer com quem está eventualmente nessas malhas? Segundo os dados da Receita, das 25 mil declarações entregues, 137 foram anuladas porque não foi feito pagamento correto. Além disso, há indícios que aproximadamente 214 já morreram declarantes. Quem fez a declaração já morreu, em torno de 214 pessoas. E 1.450 são estrangeiros. Isso, ser estrangeiro ou não é importante, porque a pessoa pode ser estrangeiro, mas ter residência fiscal no Brasil, então não faz diferença se ele é brasileiro ou estrangeiro. Ele regularizou a situação fiscal dele no Brasil. Outras 190 declarações foram separadas para averiguações, porque há indícios de que os bens foram declarados com valores abaixo dos de mercado. Aqui a Receita acha que o número apresentado pelo contribuinte não era o real, era um número aproximado, ou seja, teve gente que ao invés de regularizar 100% dos seus ativos, é isso que o fisco está dizendo. O fisco diz que tem aqui aproximadamente cento e poucas declarações, 190 declarações, onde o contribuinte não atualizou ao valor que a Receita dizia para atualizar. Pode ser que haja contribuinte que ao invés, vamos dizer, que tinha que regularizar um valor X, regularizou 50%, 60% do valor e outro valor não regularizou. Isso é caso de averiguação mesmo e a Receita vai ter que descobrir se existe ou não irregularidade. Há atualmente 24 procedimentos de fiscalização abertos, que incluem os casos de políticos, funcionários públicos e pessoas condenadas criminalmente. Cerca de 80% dos recursos regularizados no programa de regularização eram mantidos em 5 países: Bahamas, Estados Unidos, Panamá, Suíça e Ilhas Virgens Britânicas. Dos 155 bilhões de recursos declarados por pessoas físicas, 124 bilhões estavam nesses locais, alguns considerados paraísos fiscais. Importante dizer que a regularização não foi somente para bens no exterior. A regularização era para bens que existiam no Brasil e que por qualquer razão o contribuinte não havia ou não os estava declarando na declaração de imposto de renda. Porque não sei se vocês se recordam, na época do governo Collor, que houve aquele congelamento da poupança, havia muito medo de o governo tomar depósitos bancários, muita gente simplesmente esfriou ativos que tinham, mas os ativos não saíram do Brasil, continuaram aqui. Esses também estavam dentro daqueles que podiam ser regularizados, não era somente bens no exterior. Outros 1,12 bilhões foram regularizados por empresas, dos quais 96% têm origem em Andorra, Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Suíça, Uruguai e Ilhas Virgens Britânicas. Também foram informados recursos em países como Alemanha, França, México e Ilhas Cayman.
Então, esse programa, conforme eu falei no início, foi um programa muito bem sucedido. Apenas 1,5%, ou seja, 236 contribuintes, foram considerados pela Receita como declarações feitas com indícios, não quer dizer que estejam irregulares, com indícios de irregularidade. E a Receita está trabalhando agora para eventualmente conseguir comprovar ou não se os ativos que foram regularizados estavam cobertos dentro da legislação que admitia a regularização, porque nem todo mundo tinha a possibilidade de regularizar. Quem tinha, por exemplo, ativos que tinham sido gerados por operações de natureza ilícita, esses não tinham a proteção da lei, ou seja, estes não poderiam regularizar. Estou falando aí de atividades ilícitas, tais como jogo, contrabando, etc. Pessoas que tinham recursos gerados por essas atividades não estavam cobertas pelo cobertor da lei. Só poderia regularizar aquelas pessoas que ou no passado esfriaram seu dinheiro, que estava aqui no Brasil com medo do governo, mandou o dinheiro lá para fora, ou pessoas que ganharam dinheiros trabalhando na sua atividade e que por qualquer razão receberam no exterior e lá deixaram o recurso ao invés de regularizá-los e declará-los aqui no Brasil.